A paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. A presença dele é maravilhosa. Deus é bom o tempo todo, amém? O tempo todo Deus é bom. Tive aqui uma sessão flashback com a Raquel cantando. Meu coração se encheu de alegria. No ano de 2007, não vou precisar a data e nem o mês, mas no ano de 2007 eu entrei dentro da igreja, a primeira vez que eu pisei na igreja. Por sinal, eu não pisei na igreja, eu pisei na rua, porque não cabia todo mundo lá dentro da igreja, lá do Pouso Alegre, e eu assisti o culto da rua. E quem estava cantando era a Raquel. 15 anos se passaram e nós estamos aqui para a glória de Deus, amém? Deus é bom o tempo todo. Queridos, nós vamos continuar falando sobre a série que o nosso pastor tem colocado ao nosso coração. E no tocante a isso, eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 12, as crianças, de quanto a quanto, eu nunca sei, hein? 2 a 11 anos. Eu vou gravar, porque depois dos 12, eu vi alguém falando aqui na semana passada que já é adolescência. Então, as crianças de 2 a 11 anos. Antes da gente pregar, vamos orar por elas, irmãos? Criançada, vem cá para a gente orar por vocês. Igreja, coloque de pé, me ajude em oração pelas nossas amadas crianças. Vamos orar, vamos profetizar. Elas vão ser ministradas, assim como os irmãos também vão ser ministrados. E o coraçãozinho deles precisa estar preparado para receber a semente da palavra de Deus, amém? Então vamos fazer uma oração poderosa? Estende sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, Pai, a tua igreja nas tuas mãos. A tua igreja, meu Deus, que ela é viva, ela é verdadeira, é uma igreja triunfante, Pai, e hoje no coração dessas crianças será lançada a tua palavra, que ela é poderosa, ela é semente, ela frutifica. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha sobre todas as irmãs que vão ministrar sobre o coração das nossas crianças. Dê a elas sabedoria, Pai, de dar um linguajar, uma palavra de acordo com que o coraçãozinho delas, ó Deus querido, possa receber e possa gerar frutos. Pai, guarda de todo mal, livra, meu Deus querido, de todo homem mau, homem cheio de demônios que assolam, Pai, a nossa sociedade. Guarda as nossas crianças com os teus anjos. É a oração que nós fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Liberar as nossas crianças, em nome de Jesus Cristo. Agora sim, abra as vossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7. E abra também, marque aí com aquela fitinha santa que eu sei que você tem, em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Nós vamos ler esses dois textos para a honra e glória do Senhor. Os irmãos acharam? Não vale a turma do aplicativo, tá? Quando pergunta se achou, desconta a galera que está usando o aplicativo aí, que eu sei que é rápido. Só os irmãos que estão com a Bíblia de papel mesmo. Amém, amados? Diz assim a palavra do Senhor, a minha tradução em NVI, na primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, e a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, o poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um, como quer. Agora abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Jesus Cristo
crucificam a carne com as vossas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ore comigo, interceda por mim nesse momento, meu amado. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, a tua graça nos basta. Não há mérito, meu Pai, nenhum em nossa vida, nem para receber e nem falar da tua palavra. Mas a tua graça, meu Pai, ela é algo que nos consola, que nos constrange e que nos faz, Pai, aprovados pelo Senhor diante da tua presença. Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, nós falaremos dele no nosso coração, dentro da nossa vida, no meio da tua igreja. Abre o entendimento dos meus irmãos, dê a ele sabedoria, meu Pai, para receber essa palavra poderosa. Meu Deus, que eu seja nesse momento um canal do Senhor, que venha falar exclusivamente da tua vontade. Meu Deus, que eu seja inutilizado com os meus desejos humanos. Meu Pai, que a tua vontade prevaleça sobre o meu ser. É a oração que eu faço nesse momento, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu tenho andado sumido do culto de domingo à noite, mas não estou desviado não, tá? É porque eu tenho vindo no culto de domingo de manhã, então, por favor, não olhem assim, subi um desviado no púlpito para pregar. Não estou não e nem quero estar. Amém? Como eu já testemunhei 15 anos de caminhada, não se para. O diabo, ele até se levanta, mas diz a Bíblia que por um caminho ele vem, por 7 ele foge. Amém? E eu sei que eu tenho um grupo de pessoas que intercede pela minha vida e, sem dúvida, essas orações têm me colocado de pé. Queridos, nós vamos falar sobre os frutos do Espírito. E nós vamos falar sobre o Espírito Santo e eu gostaria de comentar sobre 2 ações do Espírito Santo em nossas vidas. A ação do dom e a ação do fruto. Às vezes nós misturamos as coisas, é natural que nós, por vez ou outra, ficamos indagando algumas questões acerca de pessoas que são usadas por Deus, pessoas que têm dons espirituais e que às vezes não têm uma conduta, um caráter em consonância com o dom que lhe é dado. E como nós estamos nessa série sobre conhecer o Espírito Santo de Deus, eu gostaria de falar um pouco sobre essas ações que o Espírito de Deus faz em nós. E à luz desses 2 textos nós vamos trabalhar um pouco aqui nessa noite. Será uma mensagem mais informativa do que mais uma mensagem motivacional, mas eu quero que os irmãos saiam daqui sem dúvida nenhuma, o que é dom e o que é fruto, e qual a característica e o que deve acontecer com isso dentro do meu ser. Ele é feito para mim, ele deve trabalhar em mim, e é sobre isso que eu queria compartilhar aqui nessa noite com os irmãos. Mas antes disso, eu queria também falar sobre o papel do Espírito Santo. Nós, às vezes, não entendemos quem é o Espírito Santo. Vale ressaltar que o Espírito Santo, ele é propriamente Deus. Ele é Deus no meio do homem, ele é Deus no nosso meio. Nós, lendo e estudando as Sagradas Escrituras, estudando a palavra do Senhor, nós vamos perceber que lá no início, na criação, na dispensação da inocência, logo depois na consciência, aí vem o governo dos homens, que é chamado pelos teólogos de governo humano. Daqui a pouco vieram os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Depois veio Moisés pela lei. Todos esses períodos, Deus ele tentou, na verdade ele não tentou porque é uma palavra que não compete a Deus, mas Deus ele se mostrou, ele se revelou quem ele era aos homens. Certa vez Moisés indagou ao próprio Deus na sarça de fogo e perguntou: vão me perguntar qual é o meu Deus, o que eu digo? E Moisés recebeu uma resposta: diz para eles que eu sou o que sou. Deus então, ele se mostra como um Deus criador, como um Deus poderoso, como um Deus que fez céus e terras, como um Deus que era o princípio e o fim de todas as coisas, um Deus que não tinha como a nossa mente humana condensá-lo numa definição, num papel. Deus ele tenta se revelar, tentar não é a palavra correta mais uma vez, mas ele vai se mostrar à raça humana. Num segundo momento em que Deus se revela a nós, e agora é de uma maneira um pouco diferente, é quando ele vem à terra em carne como homem. E agora não mais se revela por ações como uma sarça de fogo, como uma presença no fim da tarde no Éden, já não é mais como uma coluna de fogo preservando o povo, ou como um poder do mar vermelho se abrindo, mas ele face a face, como homem, ele relaciona, ele sente fome, ele chora, ele come, ele bebe, ele dorme junto com aqueles que eram os mais próximos. Jesus então é agora a manifestação próxima de intimidade, de comer, de olhar, de trocar experiências. Jesus
Jesus, então ele tem algo que nós conhecemos muito bem aqui na igreja através do Gessel, é a comunhão com o homem. Mas ainda Jesus era um e o homem era outro. E quando ele vai para a cruz do Calvário, acontece algo maravilhoso, e às vezes é até emocionante, porque nós sabemos a profundidade daquele brado. Quando ele disse, está consumado, meu irmão, você não tem noção do que aconteceu no mundo espiritual. Quando ele disse, olha, tudo que tinha para ser feito foi feito, o véu do templo se rasga, já não há mais a separação entre Deus e o homem, não há mais somente a comunhão de comer junto, mas ele diz para os seus discípulos, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando nós lemos Atos no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 1, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, a Bíblia diz que ele derramou o seu espírito sobre toda a carne. Então veio a dispensação da graça, onde Deus já não é mais um Deus que se revelava, já não era mais um Deus que comia e sentava na mesa, já não era mais um Deus que tinha face a face, mas era um Deus que queria morar dentro do homem. Ele já não é mais um Deus que somente se relacionava, mas ele disse, olha, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, eu habito dentro do coração, dentro da vida de um homem, dentro daquele que tem o coração quebrantado e contrito, porque a Bíblia diz que ele não despreza. Aleluia! Essa é a ação, meu amado, do Espírito Santo nos nossos dias. E nós precisamos entender a profundidade disso, porque houve um tempo em que homens como Abraão, homens que nós falamos, mencionamos, pregamos, mas que Abraão não teve a oportunidade de viver o que você tem. Abraão, ele não teve a capacidade de receber sobre ele um poder em que a Bíblia diz no original que é dínamo, dinamite, um poder explosivo dentro dele. Esse é o Espírito Santo que se relaciona agora com a igreja, conosco, no nosso tempo, na nossa época. Por isso que a Bíblia diz, amados, que nós vivemos na plenitude dos tempos. Ou seja, toda a obra está completa. Cabe a nós agora receber desse derramar. E sabe o que eu acho lindo quando a Bíblia diz em Joel que o Espírito ia ser derramado sobre toda a carne? Quem já entornou uma xícara de café na mesa aí? Levanta a mão, por favor. Só para ver se vocês não estão dormindo. Quem já derramou? Amém? Só estou vendo as irmãzinhas de cabeça branca não levantar a mão, porque eu sei que elas são cuidadosas. Agora eu queria fazer uma pergunta. Quem já derramou sabe quantos ml foram derramados? Alguém consegue? Fique à vontade. Se tiver alguém no nosso meio que derramou uma xícara de café, um copo de suco, e fala, eu derramei 10,72 ml. Quem tem essa capacidade aqui? Sabe o que eu aprendo com isso, querido? O derramar do Espírito Santo sobre nós, ele não tem medida. Ele não tem medida, receba essa palavra. O mover de Deus para a sua vida, ele não tem medida. O propósito de Deus na sua vida não tem medida. O poder que o Espírito Santo quer fazer dentro do seu ser, ele não tem medida humana, não tem capacidade, meu amado. Deus quer se relacionar dentro do nosso coração. Não é à toa que o profeta diz que ele tiraria de nós um coração de pedra e colocaria então um coração de carne. Por quê? Porque a sensibilidade ao Espírito agora seria latente. Por sinal, a nossa igreja fez símbolo de uma maneira muito sábio disso, e usa aí o coração inflamado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Mas era só uma introdução para nós sabermos o papel e quem é o Espírito Santo em nós. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, nós não estamos falando de uma força ativa, nós não estamos falando de um vento impetuoso, nós não estamos falando de um movimento, nós estamos falando de Deus dentro de nós. Amém? E agora eu queria falar um pouco sobre essa questão de dons e frutos. E são ações que o Espírito Santo tem dentro de nós. E para nós começarmos, eu queria reportar novamente o texto que nós lemos. Eu não vou entrar no detalhe dos dons espirituais, não dá tempo para isso, tem que ser no segundo momento, no estudo talvez, que é muito gostoso estudar sobre cada dom do Espírito, mas para a gente ter uma ideia meio que panorâmica de tudo que é isso e qual a importância disso nas nossas vidas, que são os dons espirituais. Nós lemos, amados, que o Espírito ele é derramado individualmente como Deus quer. Os dons espirituais, ele é como se Deus olhasse e falasse, olha, eu quero te dar um presente. Eu sou bonzinho com você, eu tenho graça no meu coração, então eu vou te dar um presente, recebe aí. Dom de profecia, vai ser profeta.
E profeta não é aquele que fala do futuro, é aquele que prega a verdadeira e autêntica palavra de Deus. O que fala do futuro é o vidente. Esse é um dom que também está embutido na palavra. Às vezes a gente confunde, mas o profeta é aquele que fala da palavra de Deus. E Deus falou, não, vou te dar o dom da fé, vai ser uma fé tamanha que ela não pode ser medida pelo homem. É aquela tal fé que é capaz de mover uma montanha de um lado para o outro, que consegue enxergar onde ninguém vê, que tem fé onde ninguém tem. Um povo doido, aí uns tempos atrás, andava aqui em Cataguases, tinha ali uma igreja do outro lado do rio, naquele bairro que eu esqueci agora o nome, no Pouso Alegre, e que saía marchando pelas madrugadas, rodando em cima da antiga Casas Bahia, falando que eles iam ter uma grande igreja. Isso é fé. De verdade, a igreja não foi lá é Casa da Banha, né? Casas Bahia, não é Casa da Banha que era antigamente. Eu sei dessa história. É o CB. Esse povo de fato não foi para lá, mas veio para aqui, o espaço é bem maior e Deus fez o que fez, amém? Isso é fé, é sobrenatural. Porque olha, um povo ali do outro lado, uma igreja de pequena relevância na cidade, de repente vira uma das igrejas maiores da cidade de Cataguases. É dom de Deus, queridos. Não dá para explicar. Mas esses dons, eles são distribuídos para o crescimento do corpo, para o crescimento da igreja. E o texto que nós lemos fala de 9 dons. Não vou entrar fundo em cada dom. Gostaria, mas não vou entrar. Fala de 9 dons espirituais. Mas nós precisamos lembrar que dons espirituais não são, preste bem atenção agora, dons espirituais não são garantia de santidade e de salvação. Não são. Presbítero, você está tirando isso de onde? Da palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 10, no versículo 17 ao 20, Jesus, depois de comissionar 72 dos seus discípulos, e eles voltarem maravilhados, porque demônios eram repelidos, pessoas eram curadas. Isso já era uma ação, uma pré-ação do Espírito Santo nos discípulos. Eles voltam maravilhados, olha o que o texto diz, vou ler ele todo, diz assim, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Aí Jesus podia dizer assim, rapaz, vocês estão bons mesmo, né? Mas não é isso que ele diz não. Olha o que ele fala, e Jesus respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eu lhes dei autoridade para pisarem serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, olha o que o texto diz, contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque vocês têm o nome escrito nos céus. Poderoso isso, amados, porque eles voltaram e realmente, eu não sei, aí os irmãos que tiveram a primeira experiência de ver demônios se submeter, é maravilhoso você ver o poder de Deus. E eles voltaram extasiados de ver as pessoas sendo libertas. E a primeira alerta que Jesus dá é o seguinte, cuidado com a soberba. Cuidado porque o dom pode gerar soberba em você. Sabe por quê? Porque eu vi Satanás, ele cair como um relâmpago. Ele tinha mais dons e poder do que todos vocês juntos. E ele caiu na terra, foi lançado à vergonha dos homens, diz a Bíblia. Então, cuidado com a soberba. E o segundo ponto que Jesus fala é o seguinte, não se alegrem com isso. O mais importante é que o nome de vocês estejam registrado e que como nós cantamos aqui, o dia que o céu se rasgar e o dia que o Senhor chamar o nosso nome, que nós possamos estar de braços abertos, preparados para a subida, para a glória, para morar com eles. Liberto desse corpo pecaminoso, dessa mente pecaminosa, dessa vida pecaminosa, dessa língua pecaminosa, órgãozinho para pecar. Falamos o que não sabemos porque ouvimos de alguém. Ouvimos dizer, vamos ser libertos disso, porque nós cantamos aqui que lá não haverá choro, não haverá pecado, não haverá pranto. O nosso propósito, queridos, é o céu, mas aqui na terra nós recebemos algo do Espírito Santo, que é um poder, mas esse poder ele não é a habilitação à salvação, ele é uma capacidade de se relacionar com o sobrenatural. Entenda uma coisa, nós lidamos com coisas espirituais. O demônio não é um mané da esquina. O demônio tem poder, demônios têm poder. E sem o Espírito de Deus nós vamos ser envergonhados.
E é por isso que Deus falou, olha, vocês precisam do meu espírito, de dons, vocês precisam de autoridade, vocês precisam de visão, vocês precisam de revelação, vocês precisam de profecia pela palavra, para conhecer, vocês precisam de uma fé sobrenatural. É como se fosse uma capa, uma armadura para nós enfrentarmos o inimigo das nossas almas. Esse é o motivo de nós termos dons. Ao passo que algumas igrejas até negligenciam, o que também é errado. Se por um lado temos os pentecostais, que eu faço parte desse grupo, amém? Gosto sempre de frisar isso. Eu faço parte desse grupo. Se tem por um lado os pentecostais que supervalorizam os dons, tem do outro os tradicionais que negligenciam. Acham que não precisam de dons. Acham que os dons cessaram. E se eles cessassem, meu irmão, nós estávamos na água. Nós estávamos lascados, como dizia o nosso saudoso pastor Fabiano. Então, dons espirituais são isso. Vale lembrar também que a Bíblia também mostra que os dons não são atestados de caráter transformado. A igreja que nós lemos aqui, qual igreja que é? Dos dons? De Corintos. Você sabe o que era a igreja de Corintos? Pensa numa igreja com problema. Pensou? Você acha que sua igreja tem problema, filhão? Vai estudar a igreja de Corinto, você vai ver. Você vai sair de lá falando, não tem problema nenhum na minha igreja. Minha igreja é santa, branca, lavadinha. Essa igreja, irmãos, ela tinha divisão entre elas. Uns falavam, eu sou do Fabiano. O outro dizia, eu sou do Calegari. Aí tinha um terceiro grupo, não, eu sou do Luiz Henrique. E Paulo tem que falar para ele, ó, vocês não são de Paulo, vocês não são de Apolo, porque quem plantou foi Paulo, quem regou foi Apolo, mas para quem dá crescimento é Deus, e a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, e a ele a adoração. Igreja dividida, irmãos. Igreja segmentada por facções. Que Deus queime esse demônio de facção dentro das igrejas. Que Deus queime esse mal. Porque nós somos chamados para ser um corpo. Nós não somos chamados para ser um grupo. Um corpo. Essa igreja de Corinto tinha problemas doutrinários. Eles sacrificavam a Apolo, a Diana e todos esses deuses malucos que tinham lá. Em Corinto, sabe o que eles faziam? Comia o sacrifício idólatra. Estou falando de crente. Essa colinha de São Cosme e Damião. É ela mesmo. Pronto, falei. Resolve o problema, né? Capaz de entender. Problemas doutrinários, porque não entendiam o verdadeiro valor da palavra. Essa igreja, amados, de Corinto, tinha um camarada lá no meio dela, que ele tinha coragem de ter relação sexual com a Madassa. Essa era a igreja de Corinto. Você acha que sua igreja tem problema? Mas tem muito mais por aí. Só estou dando uma pincelada. Sabe o que é sinal? Agora, olha o interessante disso. Era uma igreja repleta de dons espirituais. A ponto de Paulo falar, olha gente, vocês estão fazendo uma bagunça com os dons espirituais. Quando alguém estiver falando em língua, se não tiver um intérprete, para com o negócio. O profeta, ele tem prioridade a falar, porque o profeta era o pregador, então não fale a hora que o profeta estiver falando. Não é hora de conversa. Lembra que os nossos antigos, né? A minha esposa falava, minha esposa é da Assembleia de Deus, diz ela que não podia, ela sentava, não dava perninha no banco, diz ela que o pastor não deixava nem balançar a perninha. Que exagero, não é exagero, irmãos. É porque os homens eram zelosos e qualquer distração dentro do culto pode roubar a salvação da sua vida. Se por hora nós achamos os pastores da época passada muito antiquados, por outro lado, hoje, nós perdemos a reverência dentro da igreja. Nós perdemos o sentido de que cada palavra aqui lançada, ela não vem do Walter, não. Coitado desse Walter, isso é um Zé Mané. Ela vem do trono do Altíssimo para a vida das nossas vidas. E é isso que precisa ser entendido. Essa era a igreja de Corinto. Mas algo que nós precisamos frisar é que, a despeito da igreja, dos dons, eles não serem um jargão, eles não serem uma credencial de caráter e vida cristã, mas eles são poder para enfrentar as trevas. Atos 1:8, acho que eu já falei desse versículo, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e toda Samaria. No capítulo 10 de Lucas, no versículo 19, Jesus vai dizer, eu lhes dei poder para pisar cobras e escorpiões
e todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Também lemos esse texto. Não podemos dispensar os dons do Espírito, porque vem do Espírito. É como dispensar dons espirituais, amados, é como alguém chegasse com aquele presente, né? Quem já casou e sabe como é que é gostoso, ainda mais quando a gente precisa. Agora tem aquele negócio moderno que chama lista de casamento, né? Você põe micro-ondas, geladeira, fogão, põe tudo lá. Rapaz, quando chega aquele negócio em casa é uma bênção. Não é assim? Na minha época não era assim ainda, misericórdia. Deus abençoe os casamentos aí, viu, Cássio? Estou profetizando na sua vida já. Esse casamento vai sair logo, logo. Amém. E aí vai fazer uma lista, os irmãos vão poder colocar, investir sobre a vida dele. E quando nós negligenciamos ou olhamos para os dons espirituais com certo descaso, é como se o Cássio e a namorada estivessem casando, recebessem aquela geladeira frost free, ainda está na moda aquela prata, né? Prata não, inox, aquela inox bonitona com painel que só falta falar e ele olhar e falar assim, essa aí eu não quero não. Essa é a sensação que o Espírito de Deus vai ter sobre nós se ele lançar os dons e nós tratarmos como algo secundário. Ao passo que falar de dons sobre quem quer que seja, inclusive sobre a minha vida. Inclusive sobre a minha vida. Se os irmãos veem dom em mim, não olhem para isso como caráter. Caráter é uma outra questão que eu vou falar aqui adiante. Não é atestado de caráter, mas é uma necessidade para a igreja. Os irmãos estão conseguindo navegar comigo nessa visão? Amém? O assunto é um pouquinho complexo, mas se os irmãos estão absorvendo, glória a Deus por isso. E aí nós precisamos então agora de algo que o Espírito Santo faz dentro de nós. Prestem bem atenção na analogia que eu fiz. Se o dom, por um lado, ele é um presente que ele acontece instantaneamente sobre as nossas vidas, é aquela geladeira que chega, frost free, né, bonitona, painel todo digital. Deve ter até Wi-Fi hoje, né? Wi-Fi, bacana. E a gente recebe aquilo instantaneamente. O fruto, ele precisa ser cultivado. Se a geladeira é o dom, e o dom ele é instantâneo, o fruto eu preciso colocar uma semente, eu preciso trabalhar na terra, eu preciso colocar fertilizante naquela terra, eu preciso ver o terreno se ele não é pedregoso, se ele não tem espinho, se não tem um sol escaldante sobre aquela semente o tempo todo, para que ela nasce e logo morra. E aí tem o regar, tem o acompanhar, tem hora que a erva daninha vem, aí você tem que usar aquele remédio lá, né? De matar as ervas daninhas, de matar a peste, o pulgão. Se por um lado o dom ele é instantâneo, o fruto ele é gradual, meu irmão. Ninguém planta uma semente de laranja hoje e colhe uma laranja docinha amanhã. Precisa de passar por um processo. Os irmãos estão comigo? Amém? A palavra do Senhor, ela trata isso como um fruto e não é por acaso. A Bíblia, amados, ela é a revelação de Deus para nós. Não há nada, não há nenhum livro, tem gente que fala de livro de sabedoria, de não sei quem, não há um livro com tanta sabedoria quanto a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E quando se fala de fruto, não é porque Deus olhou e falou, bonitinho, vou dar nome de fruto, é porque realmente tem um sentido por trás da palavra. Fruto porque é gradual. Efésios, no capítulo 4, no versículo 15 e 16, diz assim, antes, seguindo a verdade e o amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio das juntas, cresce e edifica-se em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Se a Bíblia trata como fruto, ela trata como semente, mas ela trata como um novo nascimento também. Às vezes nós temos já uma certa idade, um certo conhecimento, às vezes viemos de boas faculdades, de bons cursos, mas você está se convertendo hoje, meu irmão, você é uma criança na fé. Você precisa ser cuidado, você precisa ser acompanhado, você vai chegar um tempo de crescer, e quando crescer, Satanás vai tentar te arrancar, porque ele tenta sempre.
é o propósito dele. E aí, quando nós crescemos, a Bíblia fala também sobre chegar à altura, e a altura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Ou seja, crescemos com o fruto dentro, ou melhor, crescemos com a semente dentro de nós, para que seja gerado fruto. Dom, querido, entenda bem isso. Grave isso, escreva isso. Dom é algo para a terra, é algo para a igreja, é algo para a grei, para a comunidade, é algo para os incrédulos, é algo para o mundo. Fruto é para o céu. Dom, a Bíblia fala que ele é perene. Sabe o que é perene? Ele tem tempo, dia e hora para encerrar. Diz a palavra do Senhor, diz assim, 1 Coríntios 13, 2, ou melhor, 13, 8, o amor nunca perece, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento, que é o conhecimento do dom, passará. Por quê? Porque vai haver um tempo, a Bíblia fala sobre o amor, quando chegar o que é perfeito, não tem mais necessidade dos dons. E aí ele vai ficar, ele é daqui, ele é dispensado para esse tempo. Volto de novo para a história da geladeira. Alguém precisa de geladeira no Polo Norte? De jeito nenhum. Vai chegar um tempo, amados, que nós não necessitaremos mais dos dons. E o que fica então? A Bíblia diz que o amor ele é supremo. E o amor ele faz parte do fruto que nós lemos em Gálatas capítulo 5. O amor ele é celestial. Se por aqui ficarão os dons que serão derramados sobre a igreja, na eternidade nós vamos dar os nossos frutos. E o Senhor, o dono da seara, vai chegar perto de nós e vai falar, me dá sua cestinha aí, filho. Deixa eu ver os frutos que você produziu lá naquela terra. A Bíblia chega a dizer que nós seremos galardoados. Sabe o que é galardão? Recompensa. Ele vai olhar o cesto de fruto e vai falar, olha, poxa, essa maçã aqui, tá bonita. Esse morango tá lindo, maravilhoso. Rapaz, você vai morar lá naquele lugar, você vai ficar do lado de Abraão, de Isaac. Deixa eu te falar uma coisa, Pedro vai morar na sua frente. Ele não é encrenqueiro igual era, mas não, tá? É um cara gente boa. Porque são os frutos que são de fato a nossa credencial, ou melhor, é o fruto que é a credencial que nos levará à eternidade. E não os dons. O fruto, quando nós colocamos, quando nós produzimos dentro de nós através do Espírito, ele é presta atenção nisso também, ele é isso tudo Deus me deu hoje à tarde, amados. O fruto, ele é a manifestação clara da maturidade na vida do crente. Como é que eu sei que um crente é maduro? Porque ele prega no púlpito? Não. Porque ele canta bonito? Não. O crente maduro é aquele crente que frutifica. E Jesus, certa vez, ele disse aos seus discípulos assim, serão meus discípulos se darem muitos frutos. Os irmãos estão comigo? Todo mundo ficou quietinho. Aleluia. Glória a Deus por isso, Ivanete. Em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Crescer, amados, amadurecer. E ninguém é maduro se não tomar umas pancadas da vida, não. Tem coisa que acontece na nossa vida, querido, que não é maldade de Deus conosco. É cuidado. Porque quando está tudo bem, quando o dinheiro está caindo na conta, quando a família está toda saudável, quando você gosta do seu pastor, gosta da igreja, é mole ser crente. É tranquilo. Agora, quando a luta bate, o desemprego bate na porta, a enfermidade chega, a traição, a calúnia, a difamação chega na sua vida, a gente permanecer de pé. Isso sabe para que é? Para que nós produzamos frutos. Porque se essa planta ela for colocada dentro de um local, eu esqueço o nome, né? Tem uns locais de laboratório que eles fazem, tem temperatura ambiente para produzir a muda, como é que é? Estufa, isso mesmo. Se ficar só dentro da estufinha lá produzindo, quando colocar no sol quente, quando chegar um tempo desse agora de seca que nós vamos enfrentar, vai morrer, meu irmão. Assim também é a nossa vida.
Às vezes a adversidade que passamos para que nós possamos amadurecer na adversidade. Ano passado, se eu não estou enganado, chegou um irmão perto de mim, disse assim: olha, eu te vi dentro de uma fornalha muito quente. E eu perguntei para Deus: por que você está dentro dessa fornalha? E aí ele foi, em vez de me responder, aumentou a temperatura, num sonho. Aí ele falou: mas meu Deus, por que você está colocando ele nessa fornalha? Aí diz ele, isso foi 21 ou final de 19, alguma coisa assim. Foi assim: para quando eu tirar ele de lá, nada mais quebra ele. Amados, há momentos na nossa vida que nós vamos olhar e vai parecer que Deus nos abandonou. Haja vista Jesus na cruz do Calvário. Deus meu, Deus meu. Não foi esse o grito? Há momentos na nossa vida, amados, que Deus está nos preparando um tempo de silêncio para que a maturidade chegue e que o fruto seja produzido em excelência. Em excelência. Efésios no capítulo 4, versículo 13 ao 15 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais, preste atenção, como meninos inconstantes, levados em roda por todo e qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens, que a astúcia dos que enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Amém? Há um propósito de crescimento nas nossas vidas. Há quem diga, parece que eu já vi até o pastor Luiz Henrique falar isso aqui, que o crescimento dói. Eu não me lembro dessa fase de adolescência, mas os adolescentes talvez podem, que estão aí mais na idade, podem lembrar, diz que quando a gente está crescendo o corpo dói, mas é necessário crescer, amém? É necessário desenvolver. Entenda uma coisa, querido, os dons devem ser sim incentivados e buscados dentro da igreja. Os dons são a nossa capacidade de lidar com o sobrenatural, de lidar com todas as batalhas que se levantarão diante de nós. Mas o fruto é algo que Deus espera das nossas vidas. É algo que Deus olha para nós e fala: que dia que vai chegar? Eu investi naquele terreno, eu investi naquele coração e quero colher frutos. Vamos ficar de pé? Os irmãos do louvor, me ajudem. É necessário sermos uma igreja equilibrada. Equilibrada num caráter transformado pelo fruto. Fruto do Espírito é caráter de cristão. O que é caráter cristão, presbítero? É crente que não mente, é crente que perdoa, é crente que não se ira facilmente, a Bíblia chama isso de domínio próprio. É crente que é amável. É fruto do Espírito. Às vezes ele está verdinho ainda, sabe? Não é isso, irmão Sebastião? Às vezes está verdinho dentro de nós, mas está no processo de amadurecimento, já está bem encaminhado, não é isso? Às vezes a gente perde a ponta da corda. Isso é um negócio que eu sofro na minha vida com domínio próprio. Quando eu perco a noção, eu já falei. Às vezes falo que eu não quero, que não precisa ser falado. Mas ao mesmo tempo, eu percebo que o Senhor está regando, que está transformando. Esse que é o importante. O importante é nós olharmos e vermos progressão e não perfeição. Grave isso também, é do céu. O importante é nós olharmos para nós e vermos progressão. Perfeição você não vai encontrar, nem em você, nem em mim, nem em ninguém. Spurgeon, ele falou um negócio que é marcante. Ele disse assim: se alguém falar mal de você, não se importe, certamente ser bem pior do que eles dizem, porque nós somos pecadores, mas nós vivemos debaixo da graça redentora de Cristo Jesus. Aleluia. Nós fomos alcançados pela graça, pela maravilhosa graça. Somos lavados e remidos pela graça do Salvador Jesus. Os dons são para nós, o fruto é em nós. Os dons são externos, notáveis, vistos,
manifestos. Garanto que tem alguns irmãos aqui que falam: poxa, o presbítero é legal lá no púlpito, prega bem, é notável. Poxa, a Ivonete orando, dá vontade de ficar perto dela o tempo todo, quando ela dá aquela voz de autoridade. Ora, Ivonete, é gostoso. Quando tem aquele irmão cheio do Espírito, começa a soltar, né, no local propício, aquela rajada de língua estranha, eu sinto uma paz interior absurda. Os dons são notáveis, é externo, mas o fruto é aqui dentro. É quando nós colocamos a cabeça no nosso travesseiro e perdoamos, e amamos, e consertamos. Nós, amados, nos conhecemos muito bem. Os dons é o poder sobrenatural de Deus. O fruto é o caráter celestial de Deus em nós. Aleluia. Entenda isso bem, igreja. Eu te convido a viver dentro desse equilíbrio: dom e fruto. Busque, a Bíblia, Paulo chega a dizer à igreja: busque com zelo os melhores dons. Mas é necessário nós produzirmos frutos. João Batista disse assim: produzam fruto de arrependimento, porque é esse fruto que vai gerar em nós uma vida nova, transformada, uma vida limpa. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero adorar a Deus pela sua vida nesse momento. Eu quero te desafiar a ser um cristão que tem sede de dons espirituais. Eu sinto, amados, muita falta dentro da igreja. Aquela igreja doida que ia para monte, aquele menino novo que chegou e queria o batismo do Espírito Santo. Tinha um irmão aqui na igreja, hoje ele é pastor, pastor Gerlei. Falaram assim: Gerlei é sapato de fogo, colei nele. Tinha um monte ali, ó, que disse que tinha, ó, escorpião. Eu nem ligava para esses bichos que tinha lá. Gerlei vai, eu vou também. Por quê? Porque eu queria o sobrenatural. Hoje nós viramos uma igreja às vezes muito intelectualizada, muito teológica, mas nós precisamos ser levados a buscar o sobrenatural de Deus, amém? E por um outro lado, entenda uma coisa: produza frutos. Onde são os primeiros frutos que nós vamos manifestar? Dentro da nossa casa, da nossa família. Eles que vão colher o seu primeiro perdão, eles que vão colher o seu primeiro amor, eles que vão colher o seu primeiro, a sua primeira amabilidade. É a sua família, a sua casa, são os seus filhos. Domingo à noite, eu estava pregando lá em Itamaraty, primeira vez que eu fui lá na igreja Wesleyana, igreja nossa. E eles cantaram um hino ali durante o período de louvor e cantaram: qual é o som, quando Deus desce na terra. Aí a hora que eles estavam ministrando aquele hino, e eu ia pregar sobre família, Deus falou no meu coração: às vezes o primeiro som é o choro do seu filho. Às vezes o som de Deus na terra é o grito da sua mulher. Às vezes o som é o olhar de carência dos seus filhos querendo um pouco de atenção. A manifestação, amados, de Deus às vezes é dentro da nossa casa, e nós às vezes passamos despercebidos. O nosso lar é o primeiro local em que nós devemos gerar fruto. Eu gosto muito do pastor Calegari, foi embora. Gosto muito. A atitude quando ele saiu me fez admirá-lo mais do que todo o período que ele teve aqui na igreja. Ele disse: olha, eu tenho que sair de Cataguases pela minha família. E muitos crentes não entendem isso, que a prioridade de um servo, de um sacerdote, é a sua casa, é o seu lar. É ali que nós devemos manifestar o amor, o poder e a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar. Pai, em tuas mãos eu coloco os meus irmãos e a minha vida. Deus querido, essa palavra ela veio do Senhor para nós, e ela também impacta a minha vida e o meu ser. Deus, eu quero receber algo mais do teu Espírito, eu quero ser revestido dos teus dons, meu Pai. Eu quero ver enfermos sendo curados, eu quero ter autoridade com a tua palavra, eu quero ter fé sobrenatural. Pai, desperta também no coração da igreja, do teu povo, que dons espirituais, meu Pai, é uma necessidade, é um revestimento, Pai.
Viver nessa terra sem dons espirituais é como entrar numa batalha sem roupa. Pai, em nome de Jesus, arde o coração do teu povo. Pai, arde o meu coração, arde os nossos corações, meu Pai. Deus, eu peço também que o Senhor venha arregar o nosso ser, venha quebrar, aniquilar o nosso eu. Às vezes, meu Deus, é o nosso eu que não permite que esse fruto seja gerado dentro de nós. Pai, como diz aquele hino, que o Senhor cresça, que nós possamos diminuir, que cada um dos meus irmãos entenda, meu Pai querido, e possa gerar fruto, que nós sejamos uma igreja, meu Deus, uma igreja zelosa com a Tua palavra. E uma igreja zelosa com a Sua palavra, ela busca dons espirituais, mas ela busca também com santidade, com estilo de vida, meu Pai, fruto, e fruto do Teu Espírito. Dentro de nós, ó Deus, foi derramado o Teu Espírito. Faz morada, transforma, quebranta, usa, meu Pai, cada um de nós, cada vida, cada coração, cada família, meu Pai, aqui representada, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém, amém e amém.